Olá, boa noite. Como prometido, né, estamos tendo nosso encontro para trocar algumas ideias, falar, expor o que é fascismo. Né? É uma aula especial sempre com aquele objetivo que para compreender o Brasil é necessário entender a história do Brasil e a história do mundo. Né? Não é possível achar que você possa ter uma atuação política ou uma reflexão ou entendimento do que está ocorrendo no Brasil e no mundo sem o conhecimento da história. A história é condição indispensável para, com essas informações, com essas reflexões, com essas diversas leituras, você possa ter uma interpretação sua, isso é importante, né, do que está ocorrendo na conjuntura econômica brasileira, na conjuntura política, jurídica, social e as relações de tudo isso com o mundo, né, que nunca teve tantas mudanças em tão rápido espaço de tempo como agora. Se nós olharmos a história da humanidade e vermos, por exemplo, né, desde o advento da internet, que parece que foi ontem, a revolução que aquilo trouxe, né, no campo da política, das comunicações, das relações econômicas, sociais, etc, 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 etc. Então o mundo está se transformando muito rapidamente. Mais uma razão de entender história, compreender o funcionamento da história, analisá-la para poder entender o presente e traçar os rumos para o futuro. Né? A questão que se coloca, sempre quando se fala de fascismo, é a origem. Claro, a origem é construída lá por Benito Mussolini, seu principal líder, né? Nascido em Predápio, na Emília-Romanha, em 1883 e morre em 1945, já em uma situação já difícil, quando estava tentando fugir para a Suíça, mas o termo fascismo nasce criado por Mussolini, e a referência é a Roma republicana, lá do longínquo passado, né? Lembrar que na história de Roma você tem o período da monarquia, depois você tem o período da república, né? Que é o mais conhecido quando a gente fala sobre questões políticas, tal, ou de o grande orador, entre tantos, mas o grande orador certamente da história da República Romana é Cícero, que está até no meu livro 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? A história em discursos, um discurso do Cícero, e depois tem a fase do Império, que também é muito conhecida de todos vocês, que é aquela enorme expansão territorial, e aí você tem os primeiros 12 Césares, e etc, 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 até o fim do Império Romano do Ocidente no século V, né? Permanece o Império Romano do Oriente, mas cair com outras particularidades. Então o Mussolini busca lá no passado da Roma republicana a figura do Littore, que entrava com aqueles feixes amarrados, né? E tinha um machado, que era o símbolo da autoridade, né? E também até, em caso necessário, da pena capital simbolizada ali pelo machado. Então ele usa a expressão fasce, né? Fasce de combatimento é a primeira organização que ele cria em 1919 e 2 anos depois é que é criado o Partido Nacional Fascista. Mas chegaremos lá, daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse ponto. A questão que se coloca sempre, hoje se fala muito fascismo, meio como um xingamento. Você é fascista, qualquer coisa, no futebol, em relações familiares mais tensas, nas relações de trabalho, no dia a dia, ou você assistindo alguém falar, ouvindo. Então usa-se de forma imprecisa o conceito, daí a necessidade do nosso curso, assim como, vale lembrar entre um breve parênteses, a questão de populismo, né? Toda hora se diz populismo, populismo, e a pessoa que faz afirmação sobre o populismo não sabe que é uma categoria de um momento histórico da América Latina, né? Já recortado, que já terminou esse momento histórico, mas se reproduz isso na fala de qualquer político latino-americano que é populista, ou até da América anglo-saxônica, no caso do Trump, da Europa, também se fala em líderes populistas, e todo lugar, na Ásia também, falar populismo, não, é uma categoria que precisa ser devidamente explicado. Não vamos, evidentemente, hoje avançar nessa discussão, mas é necessário datá-la, recortá-la e entendê-la como um fenômeno latino-americano, o populismo. Mas vamos voltar à questão do fascismo. Então o fascismo é entender esse movimento, o que estava ocorrendo lá no final do século XIX na Europa, especialmente na Itália, né? Como é que foi esse processo no início do século XX, Primeira Guerra Mundial, consequências, até a criação do partido, e depois chega ao poder, né? Como é que chega ao poder, de que forma, como governa, e por aí vai. Né? Eu acho que esse é o objetivo central do curso. Bem, sendo assim, eu queria
apresentar para vocês justamente esse curso. É um Masterclass 3. Vocês lembram que nós já apresentamos 2. O História da Ditadura Militar no Brasil, 1964-1985, né? Em vários episódios. Depois apresentamos História Política das Constituições Brasileiras, né? Das 7 Constituições Brasileiras, desde a primeira imperial, lá de 1824 até a atual de 1988. E agora estamos apresentando o terceiro, que é o que é fascismo. Esse Masterclass 3 tem 5 aulas. Tem 5 aulas. Além das 5 aulas, eu vou daqui a pouco fazer uma breve exposição de cada um desses episódios, né? Nós vamos passar por um longo período, desde por volta de 1860, na Itália, olhando o processo de reunificação, até 1945, já numa situação anômala do fascismo, que não é mais aquele fascismo histórico, que eu vou falar disso daqui a pouco, mas é o fascismo da República de Salò e a morte de Mussolini no final de abril de 1945, já nos estertores ali da Segunda Guerra Mundial. Bem, e aí é necessário, portanto, passar por tudo isso: unificação da Itália, problemas com a igreja, desenvolvimento econômico italiano, o início do século XX, as tensões sociais, a questão das alianças políticas, o imperialismo, né? Temos de passar pela questão da participação na guerra, de a Itália considerar os italianos que foram traídos na guerra, não obtiveram o que imaginavam, as conquistas territoriais e a tensão do pós-guerra, 1919, 1920, você tem lá o Biênio Vermelho, um momento de muita tensão, até a ascensão em outubro, no final do mês, do Benito Mussolini ao cargo de primeiro-ministro do Reino da Itália. Sempre lembrando que a Itália é um reino. Então, nós teremos as 5 aulas desenvolvidas, diferente do nazismo, vale lembrar, né? O nazismo está numa república e que, em certo momento, o Hitler acumula, a partir de 1934, a chancelaria, a chefia de governo, com a chefia de Estado após a morte do Marechal Hindenburg. No caso italiano é diferente, recorde-se, você tem uma monarquia que permanece durante todo o período do fascismo. O chefe de Estado é o Vittorio Emanuele III, o chefe de governo que é o Benito Mussolini. Então, tem essa especificidade. As 5 aulas vão ser distribuídas da seguinte forma, vou só colocar inicialmente os títulos, né? Nós teremos a primeira tratando do nascimento do fascismo, a segunda da ditadura de Benito Mussolini, a terceira sobre o fascismo italiano, a quarta o fascismo histórico e a quinta o fascismo contemporâneo. É essa a nossa forma de distribuição dos 5 episódios do curso do Masterclass 3, o que é fascismo. Então, o porquê você vai me perguntar dessa distribuição. E teremos mais uma aula suplementar, a sexta, para dúvidas e também, como falarei mais à frente, retomarei essa questão do grupo do Telegram, assim como o certificado final de conclusão do curso. Mas o porquê da distribuição dessas 5 aulas? Grosso modo, qual seria, como nós dizemos dentro da escola, da universidade, qual é a ementa desses 5 episódios? Vamos lá. Nós começaremos o primeiro episódio, o nascimento do fascismo, né, mostrando as peculiaridades da Itália, do seu processo de reunificação, dos seus problemas econômicos, sociais. É bom lembrar que grande parte da população italiana não falava o italiano, falava os seus dialetos, o italiano, que vai ser recuperado lá na Toscana, vai se transformar em língua oficial para tudo, para o exército, para as relações no interior do aparelho de Estado, e dessa forma que você vai unificando também a Itália, dividida durante tantos e tantos séculos em um reino, né? Porque o processo de unificação da Itália é liderado pelo reino do Piemonte. As tentativas de república, a grande figura, entre outros, passar por Mazzini, claro, mas a figura de Garibaldi, que esteve no Brasil, vale lembrar, né? Na Revolução Farroupilha, acabam ficando em segundo plano e o processo de unificação acaba se dando através da monarquia de Savoia. Bem, então vamos analisar tudo como é que estava a Itália lá no
no final do século XIX, as contradições na Europa da expansão imperialista. Temos de falar, claro, do surgimento do movimento socialista, como é que a Itália se posiciona nessa Europa de muita tensão, o desejo de expansão territorial, né, recebe algumas colônias, especialmente na região ali do Chifre da África, mas que ela considera que não está à altura da sua importância. Depois, já nos anos 1910, na década, tem a conquista da Líbia, né, no norte da África. Como é que estava a questão econômica num país que você tem o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido? Como é que essas questões se colocavam, tanto no campo econômico, no campo político? A questão da Igreja Católica, que foi sempre uma adversária da unificação italiana. O Papa se autoproclamou desde o Pio IX, prisioneiro do Estado italiano. Então nós vamos passar por tudo isso, por todo esse momento histórico, né, discutir a Itália na guerra, o que aconteceu, as consequências, para chegarmos no segundo episódio e aí discutirmos a ditadura de Benito Mussolini. Temos evidentemente de apresentá-lo, quem é o personagem, de onde ele veio, até a razão por que o nome Benito, aí a relação com Benito Juárez no México, né, como é que de militante socialista ele constrói o Partido Nacional Fascista no outro extremo político ideológico, a sua atuação antes contra a guerra, depois favorável à guerra, chega até participar da guerra, é ferido, né? Como é que é o processo de pós-guerra, o que acontece e como ele vai construindo, ainda antes de tomar o poder em final de outubro de 1922, após a marcha sobre Roma, né? Como é que ele vai construindo então as suas ideias. O fascismo é muito mais um produto da ação, e ele faz questão de falar isso, inclusive no verbete da enciclopédia italiana feito durante o fascismo, que seriam, todos identificam que seriam dois autores desse verbete fascismo, o Gentili, grande teórico do fascismo, e o Mussolini, né? Então foi muito marcado pela questão da ação, quer dizer, a teoria é criada pós-facto muitas vezes, né? E esse é o processo que nós vamos ver quem é a figura do Mussolini, como é que aparecem as ideias, são produtos do quê, e isso é muito importante, entender da onde surgiu tudo aquilo, né? De que processo histórico que acabou possibilitando o surgimento do fascismo na Itália. Temos de discutir, por sua vez, e aí com bastante detalhe, após tomar o poder, né, como é que vai se organizando esse fascismo italiano. Eu faço questão de colocar fascismo italiano para ficar claro a especificidade, né, que nós vamos comentar sobre outras manifestações, por alguns consideradas de tipo fascista, mas vamos pegar o caso clássico, e que é o caso italiano. Então vamos analisar todo o processo do fascismo italiano, né? Discutir os debates contra os socialistas, os comunistas, os liberais, né? Qual é a sua visão de mundo, como é que é diferente fascismo e nazismo, né? Tudo isso nós vamos passar nesse terceiro encontro, buscando sempre uma análise, isso é importante destacar, do que há de mais importante na bibliografia vastíssima e de ótima qualidade sobre o fascismo, né? O Benito Mussolini, pena que a melhor biografia do Benito Mussolini não saiu em português, do Renzo De Felice, eu não entendo porquê, até recentemente também não tinha inglês, não tinha em francês, também não tinha em espanhol, que é a grande biografia, longuérrima, tal, de um grande historiador e que fez o melhor trabalho sobre Mussolini. Mas há outras biografias, inclusive no Brasil tem uma publicada, deficiente, vale destacar a forma como foi publicada, mas tem publicado muita coisa no México, na Espanha. Mas para entender, né, as características desse fascismo italiano, né, quais são os seus fundamentos, esse vai ser o objetivo do nosso terceiro encontro. O quarto encontro do fascismo histórico é recortar o momento histórico, né? Isso é importante, ou seja, pegar o período 1919, né, quando começa a organização do fascismo, lá em Milão, né, até 1943, 25 de julho, quando ele é deposto pelo Grande Conselho Fascista, depois, por ordem de Vítor Emanuel III, ele vai ser preso, vai ser nomeado Marechal Badoglio, né, que vai assumir o governo. Ele é preso, depois libertado por um comando, em setembro de 43, por um comando alemão, levado por norte da
Itália, e aí tem a chamada República de Salò, que vai até abril de 45, cerca de aproximadamente 18 meses, mas aí não é o fascismo histórico, e grande parte do que se fala dos textos, da organização, aí já é uma república, não é mais uma monarquia, como no fascismo histórico, aí já não tem nada a ver, aí é um desespero, inclusive na prática, ele não exerce poder nenhum, né? Ele é uma meia marionete de Adolf Hitler, e nem no campo militar é o exército nazista que lá está presente, lá está presente a aeronáutica, a marinha, são os espiões, a polícia secreta, ele não passa de um instrumento de Hitler. Tá? Então eu chamo de fascismo histórico, assim como alguns outros historiadores, o período 1919-1943. E aí vamos ver o fascínio também que o Mussolini passa a exercer sobre tanta gente, né? Brasileiros, tem muitos brasileiros que foram para lá entre os anos década de 20 e década de 30, né? Que voltaram e extasiados, escreveram livros. Parte da colônia italiana aqui, as pessoas mais bem aquinhoadas, vão receber inclusive títulos do governo italiano ou do papado. Tem a Concordata de Latrão, que é em 1929, quando há um reconhecimento por parte da Igreja da unificação italiana. Isso é um fato importantíssimo, porque traz a Igreja Católica para legitimar o fascismo de Benito Mussolini. Isso tem um efeito grande na Itália e maior ainda fora da Itália, né? Há toda uma concepção de fascismo, de literatura, de teatro, de cinema. Vamos lembrar que o neorrealismo italiano, quando nasce, ali ainda durante a guerra, 44, né? Quando, veja o clássico Roma Cidade Aberta, mas tem a ver com a indústria de cinema, a cidade do cinema, Cinecittà, né? Criada durante o fascismo. Vamos passar então pela literatura, pela questão da universidade, vamos passar pela arquitetura. Você tem toda uma arquitetura, EUR, que seria a Exposição Universal em Roma, em 1942, que acabou não ocorrendo. Há toda uma arquitetura fascista que até hoje ainda está presente na Itália, né? Você encontra tudo isso. Aqui em São Paulo, o prédio sede da prefeitura, que era antigamente do Matarazzo, hoje é da prefeitura de São Paulo. Se você adentra o prédio, toda aquela arquitetura é uma arquitetura do arquiteto pessoal e preferido do Mussolini. Você vai ver, inclusive, entrando no prédio, toda a estrutura, os pátios. Basta visitar ali a entrada do prédio da prefeitura. Então vamos passar por tudo isso, né? Como essas ideias se espalharam pelo mundo, como é que, por exemplo, chegando ao Brasil, né? O que foi o integralismo, que é um movimento de tipo fascista, na minha leitura, muito mais herdeiro da tradição autoritária brasileira do que do fascismo italiano, né? Mas isso também é uma questão que vai estar muito presente. Quer dizer, você tem o franquismo na Espanha, que tem suas peculiaridades, salazarismo em Portugal. Tem na Europa Oriental, né, uma série de governos com um forte viés autoritário e tentando captar, vamos chamar assim, algumas das características do que eu chamo de fascismo histórico. Então, vamos entender todo esse contexto, né, nessa quarta aula que trata do fascismo histórico. A quinta aula, o quinto episódio, se assim preferirem, é o fascismo contemporâneo. É aquela questão, tem fascismo no Brasil? Quem é fascista? E a Hungria, o Orbán é fascista, aí você vai passa por vários, passa pela França, pela Frente Nacional, né? Passa pela Itália, o Matteo Salvini é fascista, não é? Passa aqui pelo Brasil, alguns falam, Trump é fascista. Estou pondo o ponto de interrogação. Será? O que é o fascismo contemporâneo? Como é que o fascismo contemporâneo dialoga, e essa é uma questão interessante, com a tradição do fascismo histórico? É a mesma coisa, é extensão, é um outro momento histórico, parte de outros pressupostos, porque, ao menos se você pega o mundo ocidental, nesse século em especial, no século XXI, houve um processo de vários países, inclusive países que antigamente era, entre aspas, da cortina de ferro, né? A expressão que criada por Churchill no pós-guerra, aqueles países da Europa Oriental, eu estou me referindo à Polônia, à Hungria, à República Tcheca, à Eslováquia, estamos falando da antiga Iugoslávia que se desagregou
chegou em vários países, falando da Bulgária, etc., Romênia, aqueles países que antigamente estavam domínio sobre a influência da União Soviética. O caso da Iugoslávia, vale destacar, é um caso um pouco à parte. Ou aquela área da antiga Alemanha Oriental, né, antes da reunificação alemã, você tem a presença de muitos movimentos de extrema-direita, né? O Viktor Orbán, por exemplo, na Hungria, claramente você tem ali uma perspectiva fascista, só que num mundo totalmente diferente que é o mundo do século XXI, inclusive na Europa, porque a Hungria faz parte da União Europeia. Então você tem uma autoridade supranacional para uma série de questões e que até limita a ação autoritária a caminho da barbárie, como por exemplo a Hungria, né? Mas há outros, agora as questões que envolvem agora os acontecimentos recentes da Bielorrússia, ou Bielorrússia, como assim preferirem, né? Questões que envolvem o que é chamado do ditador mais longevo da Europa, né? Na atual, nesse século, nos últimos 3 décadas, para ser mais preciso, na última do século passado e nas 2 desse. Então nós vamos passar um pouco por isso, dialogar o que é esse fascismo contemporâneo. Ele se configura concretamente no quê, né? Por isso que é necessário apresentá-lo, discutir, citar autores, para tentar entender que justamente o nosso objetivo é entender, é compreender historicamente. E o compreender historicamente é uma coisa que eu sempre converso com vocês, não é compreender no sentido vulgar. Falar, precisamos compreender aquela criança que ela fez, passar a mão na cabeça, tal. Não é isso. O intuito é compreender no sentido que fala o Lucian Feber, né? De você ter um fenômeno histórico, você analisá-lo cientificamente aquele fenômeno histórico e tentar entender como é que foi construído aquele fenômeno, como é que, no caso da política, como é que foi o exercício do governo e as consequências de tudo aquilo. Essa é a tarefa do historiador, e fazendo sempre conexões entre o passado e o presente, né? Porque sempre esses regimes ultra-autoritários, eles tentam capturar o passado e usá-lo para efeito de propaganda. Isso é uma marca desse tipo de regime. Então, eu faço a pergunta para você, você quer saber mais sobre o fascismo? É fácil, né? Está preparado? Quer fazer isso? Entra. Então, eu proponho o Masterclass 3, que é o que é fascismo, né? É o tema central, né? Com 5 episódios, tem mais uma aula online respondendo as dúvidas, tem o acesso ao nosso Telegram, né? E o certificado de conclusão do curso. E vocês vão encontrar muito mais informações do que essas que eu estou expondo agora nesse momento no www.cursosdovila, tudo junto, vila com 2 L's.com.br, né? Se inscreva logo. E por que eu sugiro que você se inscreva logo? É a pergunta que certamente você fala, mas por quê? Bem, pois nós estamos numa oferta de lançamento dando um desconto de 20%. 20% de desconto. Então, são condições extremamente favoráveis para que você possa participar do curso. Portanto, é fácil, acesse www.cursosdovila.com.br. Se inscreva logo e aproveite desse desconto especial. E quem se inscrever agora já recebe um login e a senha de acesso ao conteúdo completo no Hotmart. Repito, quem vai inscrever agora, já recebe o login, que é a senha, entenda-se, né? E a senha de acesso ao conteúdo do Hotmart. Quem tiver dúvidas, é natural, né, que tenha dúvidas, é muito fácil, basta falar conosco pelo e-mail suporte@cursosdovila.com.br. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Eu tenho absoluta certeza que vocês vão ver que tem um conteúdo extremamente interessante sobre o que é fascismo, e você vai sair do curso sabendo muito mais sobre fascismo, história, Europa, desse amplo painel entre 1861 aproximadamente, com a unificação italiana, até 1945, e com questões que envolvem o século XXI, quando nós discutimos no último episódio o fascismo contemporâneo. Esse, lembro, é o 3º curso que estamos oferecendo nessa plataforma, né? Oferecemos História da Ditadura Militar no Brasil, 1984-1985, oferecemos a História Política das Constituições Brasileiras, são 7,
né, desde a primeira, a do Império, de 1824, até a atual, já com mais de 100 emendas, de 1988. Lembro também, só para recordar, portanto, que nós teremos 5 aulas, além da aula especial para tirar dúvidas. Vamos discutir na primeira, nascimento do fascismo, na segunda, a ditadura de Benito Mussolini, na terceira, o fascismo italiano, na quarta, o fascismo histórico e na quinta, o fascismo contemporâneo, né, atual, esse aqui do século XXI. E, como eu disse, só para recordar, basta vocês acessarem www.cursosdovila.com.br e aproveitem esse desconto especial que estamos fazendo de lançamento. Você vai ter tudo isso, as 5 aulas, você vai ter depois a outra aula para tirar as dúvidas, tem o grupo no Telegram, tem também o certificado de conclusão do curso, né, acessando a plataforma www.cursosdovila.com.br e tem esse desconto inicial nessa oferta de lançamento de 20%. Tenho certeza que vocês vão gostar do curso, né, das questões que nós levantamos e do diálogo que vamos estabelecer respondendo às dúvidas de vocês e o espaço que vocês têm também no Telegram, né. Espero que assim como, né, e vocês podem perguntar para quem, caso vocês não tenham feito o curso História Política das Constituições Brasileiras ou História da Ditadura Militar no Brasil, que a recepção foi excelente de todos aqueles que se inscreveram no curso. Gostaram do conteúdo e saíram do curso conhecendo mais do que quando entraram, tanto da história das Constituições Brasileiras como da ditadura militar, e eu tenho certeza absoluta que no caso do que é fascismo, vocês vão sair sabendo muito mais e vão chegar nas discussões, vocês já vão citar Gentili, Mussolini, vão falar de Vittorio Emanuele, vão falar da relação, a diferença entre fascismo e nazismo, tenho certeza, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia e boa noite.